Amados, eu quero compartilhar com os irmãos algo que é assim, no mínimo, intrigante, instigante. Não sei qual a palavra melhor, mas talvez as duas. Intrigante e instigante. Quando ministramos aqui há um tempo atrás sobre intercessão, tocamos nesse assunto. Mas agora nessa semana, tem sido muito assim mais vivo para mim isso, o que me fez meditar mais especificamente sobre isso. E mais uma vez eu cheguei a essa conclusão, realmente é algo assim instigante. Que eu queria que nós aqui, primeiramente, pensássemos juntos. Refletíssemos juntos, juntos mesmos. Meditássemos. E o Espírito Santo fará a obra de trazer ao coração a palavra. Porque quando a palavra vem ao coração e não é somente uma coisa pensada, a vida nossa é transformada, porque tudo que é revelado transforma. Por isso eu gostaria muito que nós atentássemos mesmo para isso, que é algo assim, de nos fazer ficar assim, dizendo, meu Deus, então, preciso realmente, Senhor, ter uma clareza maior disso, Senhor. Porque o reino espiritual, amados, a gente não sabe de tudo e de todas as coisas, não sabemos. Como é que as coisas se movem, como é que as coisas se organizam, como as coisas funcionam. E aqui, de uma maneira bastante especial, eu queria falar com os irmãos sobre a perseverança na oração. Sobre esse mistério que é orar continuamente. Quando eu digo assim, esse mistério, aí você vai dizer assim, não há nenhum mistério nisso, temos que orar continuamente. Não, para um pouco. Por que temos que orar continuamente? Por uma coisa que Deus já, antes que você ore, já sabe, e depois que você ora, já ficou muito mais claro o que você quer. Por que então a perseverança nisto? Tentar convencer Deus de que você está certo no que quer e fazê-lo mudar do que Ele quer. Persuadi-lo a fazer aquilo que você deseja. Quando a gente pensa em perseverança em alguma coisa aqui entre as nossas relações, a gente sempre pensa de alguém que está insistindo numa coisa com alguém, e aí temos aquela ideia de que de tanto insistirmos, a pessoa com quem estamos insistindo vai ceder, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E nós então transferimos talvez esse mesmo conceito na relação com Deus. Insistimos com Ele até que Ele ceda e conceda. Seria essa a razão de perseverarmos? Alguém pode pensar assim, mas Deus está tratando, por isso leva um tempo, Ele está tratando. Ou então,
Deus tem um tempo para cada coisa, é por isso que ainda não concedeu. Mas, ainda que Ele esteja tratando, ainda que haja um tempo para cada coisa, o que é verdade, não justifica ficar continuamente orando. Você pode orar uma única vez e aguardar o tempo certo das coisas acontecerem. Você pode orar uma única vez e aguardar Deus tratar com você até que aquilo aconteça. Ou seja, para Deus tratar com você e para ter um tempo certo para Deus atuar, não é necessário que se ore continuamente. Daí continua a pergunta: por que a oração contínua é necessária? Vamos ler uns trechos da palavra aqui hoje. Romanos, capítulo 12, versículo 12, vai dar o start, pontapé aqui. A exemplo de Colossenses 4, 2, em Romanos 12, 12 diz assim: perseverai na oração. Essa mesma declaração, essa mesma ordenança está presente em Colossenses 4, 2, onde ele diz: perseverai na oração, velando com ações de graças. A palavra perseverar é uma palavra, aqui no Novo Testamento, vem de uma palavra grega, proskarterel. Essa palavra quer dizer assim: aguentar firme. Essa palavra tem o sentido de... O sentido é assim: alguém que acompanha, uma pessoa que acompanha a outra pessoa e suporta continuamente. Talvez alguma situação, alguma necessidade que a pessoa tem de estar junto com a outra. Imagina alguém que está num leito, no hospital, e aí tem ali um parente que não dorme, ele fica ao lado, suportando junto. E ele fica durante todo o tempo. Esse é o sentido de perseverar. Para você entender perseverar, apenas a título de compreensão da palavra, em Atos capítulo 8, versículo 13, a palavra está presente de uma maneira um pouco diferente do termo perseverar. Mas a palavra é a mesma, está presente aqui, quando diz assim, Atos 8,13, diz assim: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, Simão ficou de contínuo com Filipe. Não sei se a sua versão diz, ficou de contínuo com Filipe. Esse de contínuo quer dizer, aquela pessoa que não larga a outra. Entende?
que está sempre junto da outra. É a mesma palavra para perseverar. Em Atos capítulo 10, versículo 7, está falando aqui de um piedoso soldado de Cornélio. Atos 10, 7, vai falar assim, no final do verso. E um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. O sentido aqui é exatamente esse. É o de um soldado que está sempre de prontidão, que está ali perto. Sabe aquele empregado, soldado, ou seja que figura for, mas que traz essa imagem de alguém que está assim, sempre ali perto. É uma sombra, sabe assim? Aquela pessoa que é uma sombra. Esse é o sentido da palavra perseverar. E é nesse sentido de algo constante, permanente, contínuo, que queremos aqui falar a respeito de oração. Oração contínua. A ordenança que nós lemos em Romanos, perseverai na oração, ela pode ser entendida de um modo muito geral, como quem diz assim, olha, continue orando sempre. Orando sempre. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, nessa manhã, é mais do que isso. Não é algo geral, é algo específico. É você tomando uma causa específica e perseverar na oração daquele assunto, daquela causa, daquela situação. É esse o sentido aqui. Oração contínua, a exemplo da oração de Elias. Vamos ver aqui, primeiro livro dos Reis. Vamos lá ao Antigo Testamento. Primeiro livro dos Reis. O nosso exemplo de oração contínua é aqui, com Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 42 a 44. Diz assim, Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Não dá para eu precisar a informação que vou dar a vocês, mas ainda que não esteja precisa, vou dar. De que essa posição de Elias é bem a posição das mulheres que vão gerar, que vão dar à luz. Faz sentido. Porque o que Elias vai fazer aqui é oração. É oração. Veja a posição dele. Inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Você visualizou aí a posição de Elias? Agora veja, versículo 43. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta lá 7 vezes. É aqui que entra a questão de orar continuamente. Orar continuamente. Sucedeu que,
a sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão do homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Aí você vai dizer assim: mas o que Elias estava fazendo aqui era uma oração contínua? Vamos entrar agora no assunto da oração. Presta atenção. Amado, tem uns negócios assim que a gente não sabe mesmo, viu? Agora, uma coisa é certa, eu queria que você guardasse isso no coração. As orações fazem mais do que motivar Deus a agir. Presta atenção nisso aqui. Atrás dessa frase tem um grande mistério que eu não sei qual é. Mas o espírito de vocês recebe. Ainda que a mente sua diga assim: realmente não entendo tudo. Mas o espírito seu fala assim: é verdade. As orações fazem muito mais do que motivar Deus a agir. Porque a gente fica pensando muito assim: vou perseverar, orar. Puxa, Deus não se sensibiliza. Como se a oração fosse só para motivar Deus a agir. Não, mas o próprio Deus já liberou leis, já deu autoridade, já trouxe coisas para nós. As orações fazem mais do que motivar Deus a agir. E agora vamos entrar aqui especificamente na oração. Baseado na experiência de Elias, oração contínua. Para entender que de fato o que Elias estava fazendo era uma oração, vamos para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 5. Olha que texto tremendo. Tiago 5, a partir do versículo 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Agora, olha para essa frase agora. A oração, a súplica, o clamor de um justo, pode muito, na sua atuação. A minha versão diz assim: pode muito na sua atuação. A oração do justo, ela é poderosa no seu efeito, é poderosa na sua operação. A oração do justo opera poderosamente. Agora veja o versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor. Aqui você pode também trocar por orou com insistência, para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E aí vem de novo. O correto aqui não é e orou outra vez, mas e insistiu outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então nós estamos falando agora aqui de a oração contínua de Elias. Em Elias, na experiência de Elias, nós tínhamos uma medida. A medida era 7 vezes.
E essa oração 7 vezes é a oração que é poder. Presta atenção aqui agora. O negócio vai ficando interessante. A oração do justo é poder. Poder. Oração em que o poder entra em operação. Quanto de poder necessitava Elias para que chovesse 7 vezes? Amados, eu tenho me inquietado com algumas situações. Situações, eu falo assim, de dramas, problemas, doenças, coisas, e não só nessa área, mas problemas e outras áreas também, mas... E aí eu tenho me perguntado assim, Deus, a gente ora por essas coisas, oramos por essas coisas, e essas coisas não estão acontecendo. Um dia eu já perguntei para o Senhor assim, Ele não me respondeu não. Talvez Ele está me respondendo agora aqui, essa semana. Eu falei assim, quanto de poder será necessário para este problema, Senhor? Seria um absurdo, Senhor, da minha parte, fazer essa pergunta? Ou orar a Ti e dizer, não importa a situação e o problema, oro a Deus, Deus é maior do que todos os problemas, então Deus atua em tudo. Aí eu falo, na prática não está sendo assim. Se não está sendo assim, Senhor, eu não estou entrando nas leis corretas de como as coisas devem funcionar. E essa semana eu fui inquietado por esse tema. E daí, baseado na palavra de Deus, nós começamos a ver que existe um caminho dentro da palavra para as coisas acontecerem. Porque as orações são muito mais do que fazer Deus agir. As orações são muito mais do que motivar Deus a agir. E que caminho é esse? Primeiro lugar, olha, não estou aqui para dar fórmula de nada, como é que as coisas agora vai tudinho vai dar certo agora. Porque descobrimos não. Mas vamos pelos princípios, certo? Então, primeiro princípio. O poder de Deus opera através de nós. Porque se você pensar no poder de Deus sendo de Deus diretamente na situação, é uma coisa. Mas se você pensar o poder de Deus através de nós na situação, é outra coisa.
Então, o primeiro princípio básico é esse. O poder de Deus é através de nós. Sabe o que Deus está falando agora? Agora. Ele está falando agora? Ele está dizendo assim, é isso aí. Ele está dizendo agora, é isso aí. Sabia disso? Eu ouso falar isso aqui agora. Eu ouso falar. Deu aqui um troço dentro de mim. Que Deus está dizendo assim. Sabe quando a pessoa fala assim? Sabe quando você está conversando com alguém e a outra pessoa fala exatamente o que o outro queria que falasse? O outro chega e fala assim. É isso aí. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Vamos a Efésios 3, 20, amados. Olha esse texto. Diz assim: ora, aquele que é poderoso, nosso Deus, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. O versículo não para aí. Não para aí. A gente para aí. Você já viu esse versículo? É muito citado, né? Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que pensamos, aleluia, além do que pedimos, aleluia. É uma glória, é um negócio. Agora, vírgula. Segundo, conforme, de acordo com o poder que em nós opera. Oh, glória! Não é maravilhoso? É maravilhoso. Ele vai fazer, mas ele faz segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. Que coisa! Segundo o poder que em nós opera. Tchá! Rios de água viva fluirão do seu interior. Isso é poder. Poder para produzir energia. Águas, né? Movimentação das águas produz energia. Uma coisa é quantidade de energia para fazer esse prédio funcionar. Outra coisa é a quantidade de energia para fazer essa rua funcionar. Outra coisa é a quantidade de energia para fazer esse bairro funcionar. Outra coisa é a quantidade de energia para fazer essa cidade funcionar. Você sabe qual foi a expressão que me veio agora aqui? Vou falar. Estamos marcando toca. Comendo bola. Então, o primeiro princípio, o poder se opera em nós, através de nós. Segundo princípio, o poder é mensurável. Talvez aí é uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade de conceber. Mensurável quer dizer, pode ser medido. Queridos, prestem atenção aqui. O pastor Haroldo está aqui para não deixar mentir, sozinho. Mas diga a verdade, a gente não tem assim reuniões, ou louvor, ou reunião de oração, ou que você sente assim que vai... Tem coisa que parece que está assim. Se tivéssemos que ter um dinâmetro, poderômetro, um poderômetro.
dá para perceber assim que tem sim algo que tá pouco. Mesmo que a gente não tenha, mesmo que seja abstrato, não temos ideia do que é pouco, mas a gente tem. E a gente tem um negócio que fala assim, puxa, está um negócio forte. A gente usa essas expressões pouco, fraco, forte, porque realmente é perceptível. As águas, elas vão subindo mesmo. As águas vão subindo, vão subindo, vão subindo. Observe na palavra. Eu queria só que você anotasse, se você estiver anotando. Gênesis 15, 16. Juntamente com Mateus 23, 32. Esses dois textos está falando sobre medida de injustiça. Medida de pecado. Aqui está falando sobre os amorreus, onde o Senhor diz, a medida dos amorreus ainda não encheu. Sabe o que é medida de injustiça que não encheu? Como é que se mede a injustiça, Senhor? Como é que se mede o pecado? Aqui em Mateus 23, 32, Jesus também está falando sobre isso. Numa censura que ele faz aos fariseus, aos religiosos, ele diz, vocês estão enchendo a medida de vossos pais. Encheu a medida. E é interessante que a atuação de Deus aguarda, essa medida está cheia. A medida dos amorreus ainda não encheu. Ou seja, quando encher, Deus vai atuar. Logo, existe uma medida. As coisas não ficarão sem medida, ilimitado. Mas o que queremos chamar a atenção aqui não é do assunto em si, do pecado dos amorreus ou dos religiosos. O que queremos chamar a atenção aqui é que pecado pode ser medido. Injustiça pode ser medida. Mas não é só isso. A Bíblia fala sobre... Olha que interessante como é que a Bíblia fala. Sobre medida de fé. A palavra medida aqui em Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. É tão interessante. Romanos 12, 3. Porque está falando sobre o corpo e a variedade que é o corpo. A variedade que é o corpo. Aí no versículo 3 de Romanos 12, diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé. A palavra medida aqui é a palavra grega metron. Metron. É daí que vem metro. Metro é a palavra grega. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É interessante que o verso 4, ele vai falar sobre o corpo, dizendo que o corpo é um, mas tem muitos membros. E nem todos os membros têm a mesma função. Ou seja, está querendo falar que existem funções diferentes. Logo, existem medidas diferentes de fé. Quando a gente fala de medidas diferentes de fé, aqui eu entendo fé, não fé no sentido de crer em Deus. Crer para um milagre. Essa fé
de Romanos 12, 3. Aqui fala sobre medidas de fé, que está muito ligado aos dons, aos ministérios. Há uma variedade de dons, uma variedade de ministérios, há uma variedade de medidas de fé. É igual medida de dom. Em Efésios 4, 7. Efésios 4, 7 fala também sobre a graça de Deus é dada conforme a medida do dom de Cristo. Então assim, conforme a medida do dom que você tem de Cristo, você tem uma graça proporcional à medida do dom. Olha que tremendo. Podemos entender então que existem essas variedades, essas medidas diferentes. Mas fé, observe bem agora, fé, no que diz respeito a crer para milagre, também é mensurável a fé. Você sabia disso? Também existem medidas. Observe bem. Em Mateus capítulo 6, versículo 30, o Senhor Jesus está ensinando sobre não andar ansioso quanto às coisas dessa vida. E ele então diz assim, quanto ao que você vai vestir, quanto ao que você vai comer, por que você anda assim? Aí ele diz assim, homens de pouca, homens de pequena, ou é pouca ou é pequena fé. Então, existe pequena fé. Ansiedade pelas coisas básicas da vida é sinal de pequena fé. A palavra usada para pequena fé é uma só na língua grega. Chama-se oligopistos. Então, não sei se você é um oligopistos, porque oligo quer dizer pouco, pequeno. Pistos é fé, pequena fé. É interessante. Lá em Mateus 14, 31, quando os discípulos estão naquela experiência de Pedro no barco, quando ele está afundando, Jesus o chama também de oligopistos. Diz, homem de pequena fé. Quando você lê Lucas capítulo 17, versículo 5, você vê uma oração que os discípulos fazem. Os discípulos voltam para Jesus e dizem assim, Senhor, o que eles pedem? Aumenta-nos a fé. A palavra aumenta-nos aí, prostitemi, significa acrescenta, adiciona. Mas adiciona não é assim, não é trazer uma coisa estranha, uma outra coisa anexada a que existe. Não, é a mesma, essa mesma que eu tenho aumenta. Essa mesma que eu tenho faz-a crescer. Quando eles perguntam ao Senhor, aumenta-nos, o Senhor Jesus fala sobre o quê? Ele fala sobre a planta, que é o grão de mostarda. Porque o grão de mostarda é a menor das hortaliças, das sementes. Mas se tornará a maior das hortaliças. O que ocorre com o grão? Ele é plantado. O que ocorre então com essa mostarda? Ela vai crescendo. Aumenta-nos a fé, é exatamente isso. É algo que vai, essa mesma vai crescendo.
essa mesma semente de fé vai crescendo. Vai crescendo até chegar em algo que a Bíblia chama de tamanha fé. A Bíblia chama de toda a fé. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Lá está falando sobre o amor. Mas ali está dizendo assim: se eu tiver toda a ciência, se eu conhecer toda a ciência, esse toda a ciência está mostrando todo o conhecimento que tem. Aí em seguida diz assim: e se eu tiver toda a fé, o que é esse toda a fé? Tem algumas versões que falam tamanha fé, tamanha fé. E lá diz assim: a ponto de ordenar ao monte, que ele se transporte, que ele mude de lugar, se não tiver amor, nada serei. O texto está falando sobre a excelência do amor, a grandeza do amor. Para falar da grandeza do amor, está mostrando aqui uma fé que chegou num estágio alto, tamanha fé. E que tamanha fé é essa? É o momento em que a pessoa pode ordenar ao monte: monte, sai daqui e lança-te no mar. Agora veja só aqui entre nós, convenhamos. Crer em Deus, de que Ele vai suprir a tua necessidade, isso é pequena fé. Olha o que Jesus está falando para a gente. Agora, crer em Deus, de que você vai chegar para essa coluna e falar: coluna, ergue-te daqui. Aí nós estamos lidando agora com uma fé, tamanha fé. Queridos, presta atenção. Falamos de medidas de pecado, medidas de dom, medidas de fé. Mas agora queremos chegar no que diz diretamente em relação a nós aqui. Medidas de poder. Porque é esse o segundo princípio que apresentamos aqui. O poder é mensurável. Presta atenção. Abra agora a tua Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículo 5. Marcos 6, 5. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Jesus está em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. As pessoas não estavam honrando quem ele era, quem ele dizia ser. O ambiente ali era um ambiente de incredulidade. Qual era o poder? Qual o poder de Deus? O poder do Senhor Jesus? Observe bem uma coisa. Esse texto, e se nós ficarmos presos somente nele, podemos entender o seguinte: que não era somente o fato de Jesus ter poder para fazer e querer fazer, que as coisas eram feitas.
Mas o que nos chama a atenção aqui é de que alguma forma de poder se manifestou para poder curar alguns doentes. Para curar alguns doentes precisa de poder. Mas o texto diz que ele não podia, olha aí, ó, poder, ele não podia o quê? Realizar obras de poder. O texto está exatamente aqui dizendo isso. Cristo Jesus não pôde realizar obras de poder, que aqui foi traduzido por não pôde realizar milagres. É uma boa tradução aqui, milagres. No entanto, ele realizou algumas curas. Então presta atenção aqui. Cura e milagre. Alguma coisa saiu de Jesus. Curou alguns enfermos. Mas não realizou obras de poder. O que eu quero chamar a atenção aqui é que de Jesus saiu medidas pequenas de poder para curar alguns enfermos, mas não saiu medidas grandes de poder para realizar milagres. Ou seja, existem medidas para realizar algo e medidas para realizar outro algo. Eu fico realmente assim, como eu disse aos irmãos, inquieto. Ouço as notícias assim. Porque antes eu entendia, quando eu ouvia algumas notícias, eu entendia assim, eu falava assim, Senhor, fulano está gripado, vou orar por ele. Senhor, fulano está com câncer, vou orar por ele. Deus é o mesmo para o gripado e para o que está com câncer. Então o que eu entendia? Eu entendia assim, Deus é o mesmo, minha oração é a oração de fé para o gripado, de fé para o canceroso. Hoje, agora, já não penso mais assim. E o negócio está registrado, agora não penso mais assim. Aí vai amanhã. Não tenho mais. Você não sabe, eu acho que vocês imaginam, que eu creio que vocês também ficam com essas coisas na cabeça, e perguntando esses negócios. Hoje eu vejo assim, Senhor, uma coisa é poder para gripe, outra coisa é poder para câncer. As exigências do tempo, hoje, são muito maiores do que eram na época do Senhor Jesus. As mazelas com as quais nós defrontamos, o que nos desafia, o que nos afronta, é muito mais poderoso nesses dias. Entendo então, em contrapartida, que há uma necessidade de um poder muito maior que sairá da igreja. É poder de Deus? É de Deus. Sempre será de Deus. É Deus que vai fazer. Mas através dessa igreja. E esse poder está intimamente relacionado com a oração, conforme vimos em Elias. A oração do justo tem o poder de operar. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 17. A partir do versículo 14. Mateus 17, a partir do verso 14 diz: quando chegaram à multidão,
Aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele é epiléptico e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam. Não o puderam curar. Não puderam. Observa aí o verbo poder. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele, observe agora, observe a resposta: por causa da vossa oligopistos. Vocês são uns oligopistos. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Impossível. Nada será impossível. É a questão do poder. Nada será impossível. Então observe aqui: pouca fé. Não tive poder. Eu não pude, porque pouca fé. Pouca fé, pouco poder. E é interessante. É interessante. O demônio não saiu. Como é que o demônio vê a quantidade da nossa fé? A quantidade de poder. E aí nós entramos no aspecto agora de demônios. Não é nem de enfermidades, como deu o exemplo anterior. Demônios. Existem demônios e demônios. E demônios. E demônios. Atos capítulo 4, versículo 33. Veja como os discípulos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, Atos 4, 33. Com grande poder. A palavra grande é mega. É a palavra mega. Com mega poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles demonstravam que Jesus estava vivo. E faziam isso com mega poder. O poder, ele é mensurável. Existe nenhum poder, pouco poder, muito poder. E isso está diretamente relacionado com nenhuma oração, pouca oração, muita oração. Amados irmãos, para encerrar, Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Olha aqui, ó. Olha cá. Presta atenção aqui. Apocalipse 5, 8. Você acha que está lá na Bíblia, né? Não, está aqui. Observa. Apocalipse 5, 8. Apocalipse 5, 8.
diz a palavra que as nossas orações vão enchendo as taças. Enchendo as taças. Enchendo as taças. Amados, existe uma medida. Eu creio, há uma medida. Há uma medida, há uma medida. Oh, aleluia! Não me pergunte agora assim, por favor, quando terminar aqui, não me pergunte não. Pastor, a minha situação é essa. Quanto? Eu vou dizer assim, 200 volts. E a minha é essa, pastor, quantos? Aqui, meu filho, é 5.000 volts. Aqui vai precisar de... Não sabemos. Como eu disse, são mistérios. Mas uma coisa é certa. As orações fazem muito mais do que motivar nosso Deus a agir. Ele já deu a ordem. Ele já deu a ordem. Estamos orando, por isso é que perseveramos. Perseveramos. Entendeu agora a razão da perseverança? Por que, Senhor, orar continuamente? Por que orar continuamente? Porque estamos enchendo. Estamos enchendo. Há uma medida de poder. Há uma medida de poder. Há uma medida de poder. E eu vou dizer uma coisa, amados. Você saberá quando o Senhor vai dizer assim, pronto. Ele tira aquele peso de sobre você e fala assim, pronto, está feito. Não é necessário orar mais. Já foi feito. A autoridade foi dada à igreja. O poder é através da igreja. O que podemos fazer nós diante destas coisas? O que podemos fazer nós agora, diante destas coisas? Eu pedi aqui à pastora Fúvia para a gente ministrar um cântico, que é aquele do nome de Jesus, que a gente vai assim, mencionando o nome de Jesus e vamos enchendo, vai subindo, Jesus, Jesus, e vai subindo. Se Deus tem hoje uma medida para nós, para chegar e falar assim, chegou, agora transborda, Ele assim fará. Mas nós vamos dar a Ele esse lugar, porque o poder dEle é através da igreja. O poder dEle é através da igreja. Perseveramos em oração. Oramos continuamente, Senhor. Porque estamos enchendo as medidas de poder que são necessárias para que milagres aconteçam, Senhor. Para que pessoas nasçam de novo. Para que curas aconteçam, milagres. Para que casas, lares sejam restaurados. Para que portas sejam abertas. Perseveramos em oração, Senhor. Não é porque estamos duvidando e por isso estamos com vãs repetições. Não, Senhor. Não queremos estar diante de Ti com vãs repetições. Oramos continuamente, porque entendemos que estamos enchendo as medidas, enchendo o Senhor, enchendo as taças, enchendo as botijas, enchendo os vasos. Estamos enchendo o Senhor. É por isso que perseveramos em oração, Senhor, para que o Teu poder opere em nós.
para que haja um grande poder operando através de nós, Senhor. Grande, não apenas um pequeno, mas um grande, não apenas pouco, mas grande, mega poder, Senhor,